Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa. Nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial do fundo XP Industrial, fundo de investimento imobiliário do setor de logística e industrial, né? É o XPIN 11. Então a gente vai ver aqui como é que foi a performance do fundo no mês de abril de 2024, fundo que comunicou seus proventos aí há uns 10 dias atrás, né? E pagou aí, tem uns 3 dias, né? Pagou há pouco tempo e o relatório gerencial saiu aí logo depois. Então a gente vai falar aqui a respeito desse resultado do XP11, como é que foi a tua performance no mês de abril. Bom, se você gosta desse tipo de assunto, então não perca tempo, se inscreve aí no canal, ative as notificações, deixa o seu like, que vai ajudar muito a gente aqui no. Bom, eu vou deixar também esse relatório na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram, tá? Então, é tudo de graça, você se inscreve lá, baixa o relatório, né? E também fala com a gente lá no nosso grupo do Telegram. Vamos lá então, vamos falar aqui do XP Industrial, que explora então a receita de aluguéis, né? A receita vem dos aluguéis dos galpões logísticos e industriais que ele tem, né? Ele que tem desde julho de 2018, código de negociação na B3, ó, XPIN11. XPIN11 tem mais de 735 milhões de patrimônio líquido, mais de 50 mil cotistas. Atualmente não sou cotista do XPIN, há pouco tempo eu era, né? É do setor logístico. Quem gera é a XP, quem administra é a Vortex, né? Tem uma taxa de administração aqui e gestão que varia entre 0,75 e 0,60. Provavelmente está pagando aqui a maior, né? Porque é um fundo ainda pequeno, consideravelmente pequeno, né? Falando de fundo de logística, né? Então, o fundo tem essas taxas aí, né? E o fundo, então, tem a questão da tributação, claro, a gente já sabe ali as questões de volume inferior do fundo, né? Tem todas as questões aqui, o fundo para poder ser negociado em bolsa. Então, tem toda aqui a regra que você pode verificar como é que a lei ensina em relação à questão de negociação em bolsa. Bom, distribuição do fundo foi de 62 centavos, né? A preço de mercado, né? Encerramento aí 77,76, né? O fundo está com dividend yield de 9,6%. Comunicou aí os resultados no dia 17 de maio, paga 5 dias úteis depois, né? Deve ter pago aí por volta do dia 25, 62 centavos por cota. Na verdade, pagou no dia 24, né? Saldo acumulado aqui não distribuído do fundo, até o fechamento é de 27 centavos por cota, né? O fundo teve aí um ganho de capital, né? Lucro aí imobiliário e está distribuindo ao longo do semestre. Mês de abril, inadimplência continua aí no fundo, né? 8,1% da receita do fundo, né? A receita média, 2,1% já foram quitados. E preocupação que eu estou vendo aqui, né, que são dois locatários que seguem aí com inadimplência, né? Está sendo até corriqueiro, sendo que a Polishop representa a maioria, né? 90% dessa inadimplência recorrente está vindo da Polishop e a Polishop pediu recuperação judicial, né? Foi aprovada a recuperação judicial da Polishop, então algo aí, mais uma vez, né, algo complicado aí para os fundos em relação a essas empresas que entram com recuperação judicial, né, e o fundo acaba recebendo esses valores, né, a perder de vista, né, quando se tem dinheiro para pagar. Então vamos acompanhar mais essa novela aí agora no XPIN em relação à recuperação judicial de mais uma empresa que é locatária aí do fundo. Então ele tem buscado, né, as questões ali legais em relação à recuperação desses valores, né? Então realmente quando a empresa entra em recuperação judicial é complicado, tem que esperar a justiça, tem que levantar os créditos, é muito complicado para receber esse tipo de valor, né? Aí num curto prazo, tá? Então o fundo tem aí feito as questões extrajudiciais, inclusive despejo, né? Para poder botar outro locatário lá, né? Então tem tido as notificações extrajudiciais e as questões contratuais aí serem aplicadas, né? Então, ele fala aqui que caso a usina de implementos não seja equacionada nos próximos meses, o fundo poderá sofrer impactos na distribuição de rendimentos, tá? Então, ele tem falado isso
Desde que essa inadimplência que iniciou, o fundo tem falado com relação a isso. Se essas inadimplências não forem sanadas, vai ter, claro, impactos nos rendimentos. Claro que vai ter impacto nos resultados, né? Bom, em relação a notícias boas, né, o fundo destaca aqui as movimentações de locatários. Teve renovação contratual da Viscase, acho que é isso mesmo que se fala, Viscase. Vencimento aí agora 31 de julho. Renovação contratual da SPLAC, vencimento 30 de junho de 2034. Então, isso aqui é bem interessante, né? E novo contrato de locação celebrado na Barão de Mauá, área de mais de 1.300 metros quadrados, 120 meses de contrato, então 10 anos de contrato até 2034 também. Então, muito bom aí essas notícias, né? Renovação, contratos longos, é sempre bom ouvir. E ele vai falar agora aqui dos rendimentos, né? Como é que foi a questão do fluxo financeiro do fundo. A gente verifica que as receitas foi de mais de 6 milhões de reais, maioria aqui é receita de locação, né? Teve que rendimento de caixa e rendimento de FIIs. Então, rendimento de caixa e rendimento dos FIIs. E as despesas somam em torno de 1,8 milhões. O fundo tem despesas financeiras altas por conta aí das alavancagens, né? Os encargos da dívida, da alavancagem. E o resultado base foi de 4,2 milhões. O fundo distribuiu 4,4, mas o fundo tem distribuído, né, aquele lucro imobiliário que ele teve aqui no semestre, né, tem distribuído esse lucro imobiliário ao longo do semestre. Então, a realidade do fundo é uma distribuição ali perto do resultado, né, em torno de 4,2 milhões. Né? Então, em torno de 60 a 61 centavos provavelmente, tá? Entre 58 e 60 centavos. E aí, né, o fundo tem distribuído essas operações, mas sabendo-se que a partir aí do segundo semestre, né, o fundo volta a distribuir esse resultado base se mantiver as inadimplências ali que a gente tem observado lá nos comentários, que a gente observou nos comentários, né? Em relação ao resultado financeiro, o fundo teve um resultado então maior aqui em março, né? Por conta aí do lucro imobiliário que teve, e tem mantido uma distribuição linearizada, né? Os números aqui estão meio confusos, mal posicionados, né? Vamos dizer assim, o gráfico está meio confuso, mas esse número aqui de baixo refere-se à coluna azul, tá? E esse número aqui, é claro, a parte da coluna cinza, né? Receita e despesa. Esses dois números aqui representam as linhas. Então, o número azul representa a linha azul e o número cinza, a linha cinza aí, consequentemente. Tá? Então, os números estão meio confusos. A gente verifica que o resultado aqui foi bem alto, foi 97 centavos, né? E a distribuição foi de 62 centavos, né? Então, a distribuição linha azul, resultado linha cinza. Ok? Essa aí é a leitura. A gente verifica que dentro da linha de resultados, né? Ela tem altos e baixos, mas o fundo procura de fazer uma distribuição uniforme, né? Linearizada em relação ao valor distribuído, né? E distribui ao longo do semestre ali, sempre obedecendo aquele mínimo de 95% de distribuição do seu resultado semestral de caixa. Em relação ao valor patrimonial, o fundo está mais de 30% abaixo do valor patrimonial. Ó. Então, o fundo, não, mais de 30 não, né? Está em torno de 20 e 22, né? Entre 20 e 22% aí abaixo do seu valor patrimonial, né? E o fundo tem mantido uma liquidez ali próxima a 500 mil diário, né? Uma liquidez média diária em torno de 500 mil reais, por conta também do fundo está com um valor bem abaixo aí do valor de mercado. Ele não tem um giro de cotas alto, realmente abaixo do que o comum, né? Entre 2 e 4% normalmente o giro de cotas. E o giro de cotas do XPIN a gente verifica que está bem baixo, né? Então que as negociações aí estão bem devagar, foram mais de 10 milhões de reais negociados na Bolsa de Valores. Sabe que a liquidez é importante, né? Para o fundo ficar bem precificado, mas o fundo não está tendo um giro de cotas aí tão alto. E aqui a rentabilidade, né, no mês de abril foi negativo em 1,9%, né? A gente verifica que a variação da cota foi de quase 3% e a distribuição foi de quase 0,8%, que deu aí um retorno total bruto de 1,9%, mais que o dobro do que foi o resultado da carteira do IFIX, foi de 0,77%.
Aqui o portfólio não tiveram modificações em relação ao mês anterior, o fundo tem 97% em imóveis, tem algumas cotas de FIIs, né, e algumas aplicações financeiras. A maioria dos seus contratos, aí o fundo trabalha a maioria dos seus contratos típicos, 85%. E no portfólio, o fundo tem uma exposição maior na Centauro, 15% da receita vem no Centauro. E esses são os principais locatários com receitas maiores, né? E tem outros que somam aqui 35% da sua receita, são os outros locatários. O fundo então tem uma distribuição bem interessante em relação aos seus locatários. Em relação à correção dos contratos, 65% é IPCA, restante IGPM. E no mês de maio, não, maio, 10% da receita será reajustada, então vai ter aí algum aumento em relação a alguns contratos. Vencimento dos contratos, a maioria vence a partir de 2026, né? O fundo não tem trocado, não trocou os gráficos, né? O fundo não está vendo, a gestão não está vendo os relatórios aqui que a gente tem pedido aqui no canal Planilheiro Investidor, que esses relatórios aqui, esses gráficos, não tem como se fazer análise nenhuma, porque isso aqui já está no curto prazo, né? Então a gente não sabe se o fundo é bom para investir no médio ou no longo prazo, porque o fundo não coloca aqui os contratos de médio e longo prazo. A gente verificou lá em cima que tem 2 contratos que vencem em 2034, mas como são os outros, né? Então, aí a gestão da XP, por favor, sei que vocês veem um feed aqui do Planilheiro Investidor, troca esses gráficos aqui como o XP LG já fez, né? Para a gente poder saber aqui qual é a expectativa do fundo para o médio e para o longo prazo. Evolução da vacância está aqui, né? Fixada aqui acima dos 10% ainda. O fundo não conseguiu romper a barreira aí dos 10, menos de 10%, né? Mas está um dos menores patamares aí dos últimos tempos, né? 10,4% de vacância. Então, uma boa vacância em relação também aos pares que tem todo mundo aí sofrendo com relação a essa questão de vacância. E esses são aí os imóveis do fundo, né? Os imóveis performados, né? Tem 2, 3, 4, 5, 6 imóveis que o fundo tem aí performado. E aí o fundo então tem esses contratos aqui vinculados a esses imóveis, né? Maior vacância está lá no Barão de Mauá, 5,1% do portfólio. A outra está aqui no CEA, de 3,3%. E o restante está aqui no Jundiaí 1, né? Vacância no Jundiaí 1 é de 1,9%. Né? Então, vacância aí bem modesta, 90% do fundo, mais de 90% do fundo ocupado. E esses contratos aqui que são diversos, né? A gente verifica que tem períodos aqui, né, superiores a 2028, 2030, 2034, mas o fundo tem que atualizar aquele gráfico lá em cima para a gente ter essa noção, né? Em relação ao portfólio, o fundo tem 7 imóveis, 7 condomínios logísticos, são 102 módulos performados, 34 locatários, então a diversificação do fundo em relação ao portfólio é interessante. A área bruta locável mais de 300 mil metros quadrados. A inadimplência que está aí atrapalhando o fundo, né? Além da vacância também de 10,4%. Né? Então isso aqui acaba aumentando a vacância financeira, né, para quase 20%, né? E aí acaba prejudicando o fundo aí nos resultados, tá? Bom, vamos mais para baixo aqui para finalizar a nossa leitura. Aqui a expectativa de conversão em contratos, né? Mapa aí de negociação. Então, 4% da vacância tem de média a alta possibilidade de conversão em contrato. O restante ainda está sendo aí prospectado, né? E tem aí pouca possibilidade. Então, tem muito poucos contratos aí com possibilidade de conversão, muito poucas negociações com probabilidades de conversão em contratos, em efetivação, né? E nas obrigações do fundo, ele tem atualmente 160 milhões de saldo devedor em 2 CRIs, né? Que ele adquiriu aqui 2 imóveis, e vai até 2036, 2037, né? Então são financiamentos bem longos, vinculados à inflação, né? E aí que ainda tem um saldo devedor de 160 milhões de reais. Bom, então é isso, né? Leitura aí do relatório gerencial do XPIN, né? Que tem ainda sofrido com a inadimplência, né? Ainda tem perdão, ainda tem a questão da Polishop, né? Que entrou em recuperação judicial e essas questões de recuperação judicial muito complicada. O fundo provavelmente
vai ter perda de receita aí para os próximos meses, né. E também a vacância do fundo ainda está em 10% e que somada às inadimplências acaba aí dando uma vacância financeira um pouquinho maior por conta aí da soma dos 2 fatores, né, e acaba prejudicando o fundo que caiu no mercado aí, nesses últimas semanas, né, caiu para baixo dos 80, agora está em torno de R$ 77,50. Pode ser uma oportunidade que o fundo tem bons imóveis, né, tem uma diversificação interessante dentro da sua carteira, não tem uma exposição muito alta em um só locatário, mas realmente é um risco, né, o fundo está aí mais de 20% descontado no mercado, pode ser uma oportunidade, mas como todo investimento a gente sabe, tem as questões do risco, a gente nunca consegue prever todos esses riscos, né. O Polishop estava aí de vento em popa, de repente entra uma recuperação judicial e aí, né, a expectativa acaba se frustrando. Mas é isso, investimento é isso, né. A gente tem que pensar, né, que tem que procurar os menores riscos, mas a gente sabe que o risco está sempre inerente a qualquer tipo de investimento e tudo que a gente for fazer na vida, ok? É isso aí então. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, né? Deixe seus comentários também, nas suas sugestões nos comentários desse vídeo. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.